É difícil realmente colocar pá de cal em algo que tem mais de 3 milhões, né, de arquivos. E, na verdade, nem metade ainda foi revelado pelo governo americano, né? Eles não liberaram nem 50% dos arquivos mesmos que eles estão para soltar ainda para a população. Os arquivos são desde que época? Porque fala-se muito de e-mails, fala de trocas de mensagens entre diversas pessoas, mas não tem exatamente uma data de início? Cada vez a gente surpreende mais com a data. Para você ter noção, nessa última liberação que eles fizeram com 3 milhões de arquivos, tem um e-mail do dia 8 de setembro de 2001. Desculpa, no dia 8 não, no dia 18 de setembro de 2001. Por quê? No dia 11 de setembro, a gente teve o ataque às Torres Gêmeas. Uma semana depois, no dia 18, tem um e-mail lá de 2001 que fala assim: onde está o verdadeiro piloto? E fica por isso mesmo, porque a gente precisa da continuação dessa história, a gente precisa das respostas desses e-mails. A questão é, vão liberar ainda mais pra frente ou não vão? Então, você tem e-mails de décadas que estão sendo revelados lá e com informações que mudam todo o rumo da história. Porque se os caras estavam falando a respeito de um verdadeiro piloto lá em 2001, então a história que foi contada pra gente diante da mídia talvez não seja a história verdadeira. Qual que é a... Vamos lá, qual que é a história verdadeira? A história verdadeira é de que o avião foi sequestrado. Sequestro durante o trajeto que foi feito por pessoas ligadas à Al-Qaeda. Isso. Correto? A gente teve como cabeça lá Osama Bin Laden. Isso, exatamente. Essas pessoas, na verdade, elas já eram infiltrados dentro dos Estados Unidos, já estavam lá, vivendo, atuando ali. Inclusive, tem uma informação de que o serviço de inteligência americano tinha a noção de que tinha alguma célula terrorista atuando em solo americano. Então, eles estavam perto de chegar nos terroristas. Só que aí eles conseguiram, de alguma forma, antecipar, fizeram até mesmo treinamento. Esse treinamento fez com que o avião sequestrado, inclusive, batesse nas Torres Gêmeas e tudo mais. Pelo que eu sei, eu já vi de outras pessoas falarem, que essa versão oficial não se sustenta por alguns motivos. Porque, primeiro, que é impossível você fazer poucas aulas de simulador, né, como piloto, e conseguir pegar um avião em movimento e conseguir tacar ele numa torre. Principalmente o do Pentágono, que é o mais absurdo, né? Que você tem uma distância muito baixa, não tem como o avião voar numa velocidade e cair, atingir um alvo ali, porque você não tem... O piloto não tem controle nenhum. E também falaram que, acima de tudo, tem outras inconsistências. Você tem um cara que ia sempre lá no outro dia, que é o dia do atentado do 11 de setembro, é o único dia que o cara faltou, né, e não foi ao prédio. E no caso seria o próprio dono das Torres Gêmeas. Ele dono? Nunca chegou atrasado durante anos trabalhando. Exatamente naquele dia ele se atrasou e se salvou. Entendeu? Então, assim, aparentemente ele teve alguma informação privilegiada, né? Mas essa é a história verdadeira. Essa é a história que a mídia passa pra gente. Tá, e... Agora, diante da liberação dos arquivos Epstein, a gente tem um e-mail que eles estão falando a respeito do assunto uma semana depois e perguntando onde é que tá o verdadeiro piloto. Entendeu? O que pode mudar todo o rumo da história. Quando a gente olha para outras pessoas que têm envolvimento com o caso Epstein, George W. Bush, por exemplo, presidente dos Estados Unidos naquela época, ele tem uma ligação gigantesca nos arquivos Epstein. E ele, no momento, estava dentro de uma escola infantil, lendo um livro que se chamava O Meu Bode de Estimação, que aí quando você entra no que a galera chama de teoria da conspiração, já começa a fazer sentido, um outro sentido na história, né? E as crianças estavam repetindo palavras como aço, avião, e tem esses vídeos aí na internet. Então quando você começa a ligar uma informação na outra, com essa do dono lá do prédio, com o que George W. Bush estava fazendo na época, com toda a numerologia, com filmes, com desenhos animados, inclusive, que traziam a numerologia 911, que fazia referência ao 11 de setembro, você começa a achar algo estranho. Essa numerologia apareceu nesses desenhos, como você falou assim? A gente tem
nos Simpsons, por exemplo. O 11 de setembro do Simpsons? O cara que faz a criação do desenho dos Simpsons, que é um desenho voltado para o público adulto, ele mostra em um dos episódios o Bart Simpsons com uma revista, onde tem um 9, que seria tipo o valor, né, da revista, $9, e do lado 2 torres, assim, que faz referência ao 9 e 1 e até as próprias torres, né? Aquele outro desenho, Johnny Bravo. Em certo momento, tem ele com um quadro atrás dele, escrito Coming Soon, que é tipo em breve, né? E 2 torres pegando fogo, assim. A gente tem filmes como O Exterminador do Futuro, no momento que ele tá com a moto passando embaixo de um viaduto, e tem escrito no viaduto, perigo, né? Ou atenção, alguma coisa assim, em inglês, e tem lá 9 e 1, de volta para o futuro. Eles colocam lá num reloginho a data da criação daquele grupo que a gente fala que são os Illuminati, né? 1776, que esse ano está completando 250 anos. E quando o carro vai pro futuro ou pro passado, fica uma marca de fogo e do lado uma espécie de número 9, assim, trazendo também referência ao 9 e 1. Tem diversos. Existe um jogo que se chama Illuminati Nova Ordem Mundial, um jogo de cartas. Ele foi criado em 1992 por Steve Jackson e foi lançado em 1995. Ou seja, 6 anos antes de tudo isso acontecer. Tem 2 cartas lá. Uma que faz referência a um ataque terrorista. São 2 torres pegando fogo. E outra que faz referência ao Pentágono também. Então, a gente fica a se questionar, né? Como é que a gente pode estar falando de algo que ocorreu anos antes, que as pessoas estavam trazendo tais mensagens subliminares antes e de repente acontece em 2001? E é tudo muito... Os fatos são muito fortes pra você acreditar em coincidência. Porque são muitos. Na minha opinião, não existe coincidência. São fatos realmente muito fortes. Seria muita loucura falar que tudo isso é coincidência. Aham. Tá. Mas sobre os pilotos, qual que é a ideia dos pilotos? Os verdadeiros pilotos não morreram, então? Olha, isso que o e-mail supõe? O e-mail supõe que eles estão falando sobre a localização do verdadeiro piloto. Provavelmente, alguém que está envolvido com esse e-mail está querendo saber o que foi feito. Se eles estão preocupados com isso, a ideia seria que eles fizeram essa movimentação aí de pilotos para que aquilo acontecesse. Jogar a culpa lá no Osama Bin Laden foi só uma cortina de fumaça para algo que eles estavam querendo fazer ali, que seria algo maior. E que, acredito eu, talvez seja até pesado demais pra gente trazer esse assunto aqui à tona, entendeu? Não, pode falar. Porque assim, realmente, o Osama Bin Laden, né, ele não tem ligação nenhuma com o Iraque. Ele era do Afeganistão. Sim. Né, e pouco tempo depois do 11 de setembro, os Estados Unidos decidem invadir o Iraque. E o Afeganistão ficou em segundo plano, né? Sim. Aconteceu realmente a caçada, o Osama Bin Laden. Sim. A caçada demorou, mas aconteceu. E depois de um tempo, inclusive, os Estados Unidos ocupando o Afeganistão. Mas, a princípio, começou pelo Iraque. Sim. A gente, observando os arquivos Epstein, todos esses arquivos que foram liberados agora, você vê coisas absurdas lá. Você vê que os caras estavam fazendo rituais a Baal, que é um deus pagão, descrito muito no Antigo Testamento da Bíblia, o qual ele também pode ser chamado de Moloque em diversas vezes, o qual eles faziam a esse deus pagão sacrifícios de crianças. Você vê que nos e-mails de Epstein existe uma conta bancária a qual eles colocaram o nome de Baal, onde esses caras aparentemente faziam todas essas transações financeiras que patrocinavam esses supostos sacrifícios que existiam lá. Não sei nem se a gente pode falar mais são supostos, porque os e-mails revelam tanta coisa que pra mim já são fatos, né? Então, esses sacrifícios de crianças que eram feitos lá naquele templo Epstein, né, que é aquele templo que existia lá na ilha, a Little St. James, um templo azul e branco com faixas que remetia de certa forma à bandeira da Grécia, e que logos de grandes marcas como Walt Disney também fazem referência a isso. Os sacrifícios feitos lá dentro, eles eram feitos a Baal, na maioria das vezes sacrifícios de crianças e de bebês. Quando a gente olha para o que aconteceu lá nas Torres Gêmeas, tendo tudo isso envolvido, eu só posso imaginar que aquilo foi um grande sacrifício. Foi algo planejado
e que, de acordo com os arquivos Epstein, a gente pode ver que os caras fizeram algo para iniciar mais um milênio. Tanto é que a gente tem isso acontecendo no primeiro ano do terceiro milênio, exatamente na data onde existe uma forte numerologia, que é o número 9 e o número 11. Para eles, quais tratam tudo isso como um grande culto, uma religião, a gente tem uma forte numerologia, e a partir dali, o mundo passou a ser um novo mundo, um mundo diferente. Pode ver que a gente tem coisas fortes desde o ano 2001 até aqui, como a pandemia, por exemplo, que se iniciou em 2020. Então, Você pode explicar qual que é o significado do 9 e do 11? Só porque fiquei com dúvida agora. Quando a gente lê as escrituras, e eu falo de escrituras e de Bíblia porque os caras são religiosos. Tanto é que, como eu te falei, existe uma conta bancária de Epstein com o nome de Baal, que é o deus pagão. Então, a gente precisa olhar para esse lado. Nas escrituras, Deus, o criador dos céus e da terra, ele se coloca como o alfa e o ômega. Ele é o 1 e o 0. Os números, quando a gente observa uma coisa que se chama gemátria, onde eles transformam palavras em números, a gente vê que as palavras têm certo poder, energia, tanto é que Deus criou o mundo com palavras e os números também. Então Deus sendo o número 1 e o 0, o número 10, quando a gente olha para o número 9 e o 1, a gente tem algo que vem antes e que vem depois de Deus. O 9 e o 11. Hoje, a máscara para Baal, o qual esses caras cultuam, se chama Bafomé, que é um bode da mesma forma, um ser andrógeno, que é metade homem, metade mulher, e que trabalha com a dualidade. A dualidade ele aponta para cima e aponta para baixo. Ele é metade homem, metade mulher. Ele é a respeito do bem e do mal. O preto e o branco, e por aí a gente vai encontrando essas dualidades, que faz referência ao pecado de Adão e Eva, por exemplo. A gente vai entrando numa toca de coelho, assim, que para quem tá moscando não entende o que eu tô querendo dizer. Mas o pecado de Adão e Eva foi comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a referência desses caras com Bafomé ou Baal é trabalhar nessa dualidade. E são seres andrógenos, são metade homens, metade humanos e metade bodes, entendeu? E aí, Bafomé representa, principalmente para uma sociedade discreta que chama maçonaria hoje, o número 911. São caras que são numerólogos também, eles trabalham com numerologia, trabalham com simbologia. Peraí. O 911 é da maçonaria? Sim. De certa forma, já existem maçons que saíram da sociedade e revelam informações que os graus menores e pessoas de fora não sabem. Mas, de acordo com um maçom espanhol, quando um maçom chega no 29º grau, ele precisa aceitar Bafomé ou não. Se ele aceita, ele pode seguir até o 33º grau. Na escada de ascensão maçônica, o 33º grau é o maior e é o topo ali para eles. Aceitar Bafomé significa você poder seguir de acordo com aquela ideologia. Então, quando a gente fala do número 9 e 1, a gente vê a representação de Bafomé, que é o ser que representa essa dualidade. O bem, o mal, o preto e o branco, cima e baixo, e por aí vai. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma referência muito grande à simbologia e numerologia maçônica. Por quê? Os pais fundadores, os primeiros presidentes dos Estados Unidos e muitos outros, até Donald Trump hoje, eles fazem parte da maçonaria. Você olha a planta da cidade de Washington, por cima, você vê símbolos como o esquadro e o compasso. Você vê símbolos como o pentagrama, que é o que está na testa de Bafomé. A estátua do próprio George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, está na mesma posição de Bafomé. Tanto que ele está apontando para cima, na outra mão dele, ele está com uma espada para baixo, sentado, exatamente na mesma posição de Bafomé. Eu já tive lá, no ano passado, lá no Museu de História, lá em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, e gravei lá na estátua, mostrei que é algo que não é inteligência artificial, não é algo criado. É exatamente a mesma coisa. E tudo isso converge para o que você está dizendo, né? Que é... O 9 e 1. Por exemplo, quando você... Por isso do 11 de setembro. Por isso do 11 de setembro. É um culto, é uma religião, entendeu? Quando você precisa de um socorro nos Estados Unidos, você disca 911. Ah, pô, me assaltaram, preciso da polícia. 911.
bati o carro, uma emergência, 91. Você não clama a Deus, você clama a Baphomet. Entendeu? Entendi. Forma subliminar. O que aconteceu no 911, que é ao contrário, né, a data nos Estados Unidos, é Sim. setembro 11, né, 11 de setembro, foi um culto a Baphomet, que é uma máscara para Baal da antiguidade. E aí quando você olha os arquivos Epstein, voltando ao nosso assunto principal, a gente vê lá os caras fazendo sacrifícios de crianças, sacrifícios de bebês, comendo, praticando canibalismo.